Fala, rapaziada, começando mais um episódio aqui do podcast da BJJ Cria. Dessa vez aqui a gente está em Portugal, né? Mais precisamente aqui em Porto, na Academia Focus Jiu-Jitsu, pro Europeu 2025 da IBJJF, que acontece daqui a alguns dias. Estamos aproveitando, fazendo alguns conteúdos aqui na academia. Conheci meu amigo Davi, o Manuel, a gente está fazendo um super tour aqui na academia. E aproveitando para fazer alguns episódios também do podcast. O primeiro aqui com meu amigo Davi. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara, pela oportunidade aqui. Mas antes, rapaziada, antes da gente começar aqui esse episódio, quero lembrar vocês dos nossos patrocinadores, a Seda College, a maior escola de inglês da Irlanda, com vários cursos online aí de inglês para você praticar. Todo mundo que é atleta ou profissional de jiu-jitsu precisa melhorar o seu inglês. A Seda College é uma delas. A Kings é a nossa outra parceira, né? Tá aqui, uma das maiores marcas de kimonos do mundo, também é uma das nossas patrocinadoras. E a Bold também é o nosso apoio aqui. Não se esqueçam também da Centauro, que é uma das maiores lojas de artigos esportivos do Brasil. Entra lá e também garante tudo que vocês precisam para fazer um bom treino. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui. Irmão, muito obrigado aí novamente, cara. Estamos aqui desde ontem, já trocamos uma ideia muito grande ontem, já entrevistamos, fizemos algumas coisas. Mas hoje eu queria fazer um papo mais profundo contigo, né, cara? Um pouco mais longo. Queria começar aqui, tu se apresentando, cara, falando um pouco da tua história de vida, como que tu iniciou no jiu-jitsu, cara? Como que foi teu primeiro contato com o esporte, cara? Basicamente eu comecei a fazer jiu-jitsu, para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeos. Matheus? O Matheus meu pai sempre fez jiu-jitsu, então ele sempre incentivou a gente desde criança. Basicamente eu comecei jiu-jitsu com os 3 anos. Caramba, começou muito cedo, cara. Nos 3 anos de idade ele já incentivava a gente a fazer jiu-jitsu. E meu primeiro campeonato foi com 4 anos de idade. Caramba, tu já começou então, teu pai já treinava antes, sim. Ele te colocou no jiu-jitsu e já começou treinando. E tu já gostou de cara? Não, por um acaso minha família, quase todo mundo faz jiu-jitsu, meu pai, meus tios, meu primo, todo mundo da faixa preta. Caramba, irado, cara. E começamos nosso primeiro campeonato foi com 4 anos. A experiência não foi muito boa. Mas vocês nasceram aqui em Portugal. Não. Bom, somos do Brasil. A gente sempre teve lá, no caso meus pais moram em Sepetiba, que foi o lugar que a gente nasceu e foi criado. Basicamente o nosso primeiro campeonato foi com 4 anos, a experiência não foi muito boa. Mas por que não foi muito boa? Categoria mais baixa era de 6 anos, então já eram crianças um pouco maiores, por acaso perdemos, mas basicamente meu pai sempre incentivou, basicamente obrigou a gente a fazer jiu-jitsu. Mas foi algo forçado? Tu sentia que era algo forçado? Não, era algo que no início a gente não gostava tanto. Basicamente até os 11 anos, 12 anos, sempre ele falava isso, vai fazer jiu-jitsu, senão não vai fazer tal coisa. Quer fazer isso, faz jiu-jitsu. E a gente sempre foi fazendo uma vez na semana, 2 vezes na semana. A partir mais ou menos dali dos 11 anos, 12 anos, que quando a gente começou a se aprofundar mesmo nos campeonatos e ganhar, que foi quando surgiu a verdadeira paixão pelo jiu-jitsu. Maneiro. E aí vocês seguiram o caminho? Aí com os 11, 12 anos a gente começou a competir e ganhar, porque até então, os 4 anos, a gente lutou um campeonato, perdeu e fazia mais porque meu pai obrigava, basicamente. Logo em seguida, 11 anos, 12 anos, meu primo começou a dar aula lá também em Sepetiba, que a gente já era bem próximo do meu primo também. Foi aí que sim, surgiu essa paixão e a gente começou a fazer jiu-jitsu todos os dias, 2 vezes por dia. Começamos a ganhar os campeonatos. Pela minha experiência, também agora como pai, eu falo assim, incentivem os filhos a fazer jiu-jitsu. Se eles não gostarem, coloquem no campeonato, pelo menos para ter a primeira experiência com a vitória. E com a derrota, talvez. Aí eu falo assim, até vir a vitória, eu acho que pode ser que uns ganhem, os outros percam, mas eu acho que a vitória em si causa uma paixão, porque já é muito prazeroso qualquer coisa, mas foi o que surgiu a verdadeira chama que eu falo que é o jiu-jitsu. Que aconteceu contigo, né? Quando tu ganhou a primeira vez, foi quando tu enxergou o jiu-jitsu. Que nunca mais quis parar, quis fazer todos os dias, todas as horas e só pensava em jiu-jitsu. Caraca, maneiro. E como que era a tua vida lá em Sepetiba, cara? Conta um pouquinho de como que era morar lá no Rio, cara. Até mais ou menos uns 15, 16 anos a gente sempre estava em Sepetiba. Na verdade, a minha vida sempre foi faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas o que acontecia depois que eu comecei mesmo a me aprofundar pelo jiu-jitsu, o que aconteceu foi eu querer fazer o tempo inteiro. E como o Sepetiba é um lugar que não tem muitas coisas, era basicamente escola,
alguns jogavam bola e tá em casa. Não tem um shopping, não tem um cinema, não tem grandes coisas. E como eu sou horrível de futebol, horrível. Nem chegou a tentar, né? Já tentei várias vezes, mas... Tentou ser atleta de futebol? Não, tentei jogar... Tentou jogar bola com os normal. ruins e era pior ainda. E acabou que fui ficando pelo jiu-jitsu mesmo. Mas quando é que surgiu a virada de chave pra tu querer ser atleta, cara? E tua família aceitou de boa? Como é que foi? Sim. No caso, meu pai, como eu falei, foi o que sempre me incentivou mais. Meu primo tem uma condição financeira um pouco melhor, tinha um pouco melhor do que a nossa. Foi ele que em si ajudou muita gente. Porque com 15, 14 anos, mais ou menos, ele não morava em Sepetiba, morava no Recreio, mas ele meio que montou uma escola lá, que é o Alexandre Carrera, não sei se conhecem, mas ele montou uma escola lá e começou a gente treinar todos os dias com ele, todos os dias com ele. Ele tinha uma condição financeira um pouco melhor, pagava todos os nossos campeonatos, levavam para viagens para o Brasil inteiro, que foi aí que surgiu essa paixão. E aí tu começou a entrar no meio competitivo do jiu-jitsu. E como é que foi esse teu início, cara? Na competição, a crescer, a passar de faixa, como é que foi essa fase? Então, o que vai acontecer? Com 13, 14 anos, assim, até mais ou menos até a fase do juvenil, que eu acho que foi, pelo menos o primeiro ano, uma das minhas melhores fases. Competia sempre. Chegou uma época que eu tava já uns 30, 40 campeonatos sem perder. Caramba. Também lutava todo final de semana. Ali no Rio mesmo ou no Brasil? Tu já viajava? Até os 15 anos no Brasil, no Rio. No Rio. A partir dos 15 anos, 16, eu comecei a viajar mais, porque na época o Open era mais só para juvenil para cima, então não lutava tantos Opens. Mas a partir do momento que fiz 16, comecei a lutar muito, aí que eu era muito leve, tinha 63 quilos, 64. Consegui ganhar de grandes atletas também. Do nada, assim, meus pais precisaram se mudar, tive que me mudar e parei de fazer jiu-jitsu. Caramba, se mudaram pra onde? No caso, a gente foi pra Zona Sul, aí eu até então teve uma fase que eu tava meio que me adaptando pra treinar, cheguei a treinar um pouquinho no Jiu-Jitsu, uns 5, 6 meses, me senti bem também, mas aí eu tive uma oportunidade e eu fiquei 1 ano fazendo judo, no caso o judô, né? Fiquei 1 ano fazendo judo na escola do Flamengo. Sei. Que aí foi... Ali na Lagoa ali? Beleza. Sei. Aí foi basicamente metade do juvenil, de 16 para 18 anos. Fiquei ali 1 ano fazendo judo que eu... Mas como é que tu entrou na escola do judô, cara? Indicação? Foi basicamente, teve uma peneira lá. A gente nunca tinha feito judo na vida. Quando eu falo a gente é mais eu e meu irmão, porque até vim para Portugal. Até eu vim morar para cá, sempre... Tudo que eu fazia, ele fazia. Sempre era tudo junto. E o que aconteceu foi... Teve uma peneira lá. Nunca tínhamos feito judo e a gente foi pra lá só pra ver o que ia ser. Acabou que a gente não era tão bom na parte em pé, mas gostava muito da gente na parte no chão. Acabou que a gente foi ficando lá, foi se conectando, a gente acabou pegando a faixa laranja, nos federamos no judo. E aí, quando a gente fez mais ou menos 17, 18 anos, a gente via que era bom, a gente gostava, mas o que realmente faltava na gente era o jiu-jitsu. Nessa época vocês pararam o jiu-jitsu, focaram só no judô. E chegaram a competir no judô? Chegaram a pensar em criar uma carreira no judô ou não? Como a gente começou pelo básico, a gente ainda não chegou a competir. A gente se dedicou o máximo 1 ano inteiro seguido, mas não chegamos a fazer nenhuma competição e depois de 1 ano a gente meio que deu uma desanimada. Não sei se é também por não ter competido. Não sei se foi uma falta de oportunidade ou uma falta de... Por a gente estar um pouco mais relaxado. E a gente sempre foi da vibe de briga, de competir, de gostar de estar todo final de semana nos campeonatos. E eu acho que foi isso que de repente deu uma desiludida na gente. No judô não tem isso, né? No judô são eventos meio... São mais seletivos, às vezes... Hoje em dia, creio que tenha mais eventos, mas a maioria tem 5 eventos no ano. Se tu não luta o primeiro, tu já não pode lutar o segundo, nem o terceiro. Eu acho que continua meio que assim. Continua assim, né? Acho que sim. Acho que é o formato que o judô se adaptou e é isso. E aí vocês não se adaptaram a isso, não gostaram e voltaram pro jiu-jitsu? Aí acabou que com 17 anos, ali pro final, chegando 18 anos, a gente pegou nossa faixa roxa. E aí também, a volta foi uma briga. Em questão de lutamos alguns campeonatos que não eram tão grandes.
e acabamos perdendo. Aí a gente fez tudo de novo, se dedicou o máximo possível e aí sim os resultados começaram a vir. Maneiro, cara, maneiro. E aí, vocês, nessa época, vocês tinham 16, 17 anos, né? Quando que surgiu essa ideia de vir para Portugal, cara? Que hoje tu mora em Portugal há quanto tempo? Eu tô morando atualmente há 3 anos aqui em Portugal, mas com 20 anos eu lutei o meu primeiro europeu, também foi de faixa roxa. Por acaso eu fiquei em segundo na categoria, fiz 6 lutas. Caraca, 6 lutas. Finalizei 4 lutas e as últimas 2 acabei perdendo a final por uma vantagem. Contra quem? Tu lembra quando tu Anderson Dias. Ah, tá. Mas foi um bom evento. Esse é teu primeiro europeu? Meu primeiro europeu. Na verdade foi basicamente quase meu primeiro evento grande. Primeiro major, assim, que tu lutou. Porque com 16 anos eu não cheguei a lutar o brasileiro. Então acabou que fui trocando meu primeiro evento grande e o europeu em 2020. E como é que foi a experiência, cara? Tirando a parte só do campeonato, assim, como é que foi a experiência de viajar pra fora, lutar um europeu? Foi exatamente minha primeira viagem pra longe, meu primeiro campeonato grande. Eu pensei em vir mais me divertir, eu acho que por não ter tanta pressão, não estar com tanta pressão, que fez eu ter um bom resultado, que fez eu fazer boas lutas. E eu acho que foi basicamente isso. E vim para Portugal, fiquei aqui 12 dias, 13 dias e gostei muito daqui. Fiquei mais para a parte de Lisboa. E eu já fiquei assim, caramba, será que de repente saindo do Brasil as oportunidades vão surgir mais? E aí já surgiu um desejo em 2020. Logo em seguida, pandemia. Aí foi aquela briga em casa, na minha casa sempre teve tatame, então não parei de treinar, mas ficava treinando só eu, meu irmão, meu pai, eu, meu irmão, meu pai. E quando voltou a pandemia, a gente já estava também um pouco mais treinado. Entendi. E aí foi isso, aí vocês na pandemia ficaram parados e depois que acabou a pandemia, tu veio para Portugal? Não, aí acabou a pandemia, a gente teve também mais um aninho ali no Brasil treinando bastante. Foi o ano que meu irmão conseguiu ser campeão brasileiro na faixa marrom e a gente acabou pegando a faixa preta junto. Logo quando a gente pegou a faixa preta em outubro de 2021... Tu não chegou a lutar nenhum brasileiro? De faixa preta, não. Não. Nem nas coloridas? Não. Na colorida eu lutei uma vez de faixa roxa. Também foi antes do... Se eu não me engano, eu não me recordo bem, mas eu não sei se foi 2019. Mas foi antes do europeu. Mas não tivemos bons resultados. Eu fiz 2 lutas, perdi na segunda. Meu irmão acho que fez 3 ou 4 e perdeu também na quarta, mas não chegou a medalhar, que sempre foi um campeonato com mais gente, né? Pelo menos nas faixas coloridas. É sempre abarrotado de gente, entendi. Sim, aí acabou que assim que a gente pegou a faixa preta, a gente tinha muita ajuda no Brasil. Só que... Ajuda de quem? Familiares, patrocinadores? A gente tinha alguns patrocínios que pagavam alguns campeonatos. Tinha basicamente o meu primo, que era o que mais ajudava a gente, que ajudava em tudo. Mas ao mesmo tempo a gente não tinha uma vida, ou seja, era tudo em prol... Tinha comida, mas se eu quisesse comer um hambúrguer eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro. Entendi, tudo muito contadinho. Exatamente, tinha o almoço e a janta, tinha os campeonatos, poderia comer na casa do meu primo, mas se eu quisesse, vamos dizer assim, sair com uma namorada, não tinha dinheiro, não tinha as coisas. Aí que surgiu essa oportunidade. Meu primo aqui, eu tinha um primo, tenho na verdade ainda, que ele morava em Lisboa, que aí meu irmão veio primeiro. Ele veio um mês antes de mim para Portugal. Aí ele veio para Portugal, ficou aqui em Portugal, chegou no caso em dezembro de 2021 e eu cheguei em fevereiro de 2022. Um ano depois. Na verdade foi uns 3 meses depois, que foi de dezembro para fevereiro. Ah, tá. Entendi. Ele chegou em dezembro, eu cheguei em fevereiro. E a gente veio mais em si para viver do que pro jiu-jitsu. Claro que com tudo que a gente tinha feito na nossa vida, se dedicado basicamente no jiu-jitsu, a gente conseguiu receber boas oportunidades. Meu irmão chegou aqui em Portugal em 2021, começou a trabalhar num talho, que é num açougue. Aí ele entregava carne e o que aconteceu com ele foi o quê? Ele lutou um nacional, fez um bom evento, foi campeão da categoria absoluto, que é o nacional da Federação Portuguesa, que também conta ponto para a IBJJF. E acabou ganhando de um atleta bom, que aí chegaram os donos, que são patrões dele agora, que são os donos da Blackout, e falaram que daqui a 6 meses iriam abrir uma academia e iam chamar ele. Foi passando o tempo,
depois chamaram ele e hoje ele tá com a academia lá em Lisboa. Ah, muito legal, cara. Mas só uma coisa, vocês quando vieram para cá, para Portugal, vocês queriam viver como atletas ou vocês queriam viver aqui em Portugal por ter uma vida melhor? A nossa ideia principal foi uma qualidade de vida. Entendi. Não era muito foi pensando viver. em ser atleta. Não foi pensando em ser atleta. Claro que a gente sabia que um momento ou outro ia fazer jiu-jitsu, mas não foi com foco em si em ser atleta. Entendi. Eu acho que foi mais a gente buscando as oportunidades, ou as oportunidades aparecendo, que foi que a gente chegou. E no caso comigo, que foi uma aventura, que foi o que eu te falei ontem, que foi... Cheguei em Portugal, estávamos aqui, o primeiro mês foi mais uma adaptação. E tu não veio sozinho, tu veio com a tua namorada, né? Eu vim com a minha namorada, que acabou que a gente casou aqui, a gente já estava mais ou menos há 2, 3 anos juntos. Vocês se conheceram lá no Brasil? Conhecemos no Brasil, ela também hoje é faixa preta. E acabamos vindo para Portugal. O objetivo aqui era a gente construir a vida. Sim. Viver como um casal, normal, trabalhar. Seguir a vida normal, como uma pessoa normal. Exatamente. E no primeiro mês, ela engravida. Caramba, chegamos aqui cara. E eu não tinha trabalho, ela não tinha trabalho, a gente veio com um dinheirinho reserva. E vocês vieram para ficar onde? O meu sogro mora aqui no Porto também. No início ele alugou uma casa que era uma casa de 3 quartos, a gente ficou alugando um dos quartos dele e a gente ficou morando lá. E o que aconteceu foi que... vocês pagavam para ele? Pagávamos. Pagávamos a renda e basicamente foi isso. No primeiro mês ela engravidou e foi... E como é que foi isso, cara, na vida de vocês? Como é que passou na tua cabeça, no cara? primeiro impacto foi assustador, né? Porque eu tinha 22 anos, ela tinha 22 anos, então é algo que choca para qualquer um no mundo. Pode ser rico, pobre, não importa o quão bom esteja financeiramente, mas o que acontece foi primeiro mês fora de casa, primeiro mês em outro país. A gente não tava com nada fixo, trabalho. Não tava nem perto nem perto do sonho de vocês isso acontecer. E acabou que a gente não teve como correr atrás das oportunidades e teve que aproveitar o que tinha. No caso, eu trabalhei um dia numa restauração, que é nos restaurantes. Foi exatamente um dia. No dia seguinte, faltei o restaurante que eu tinha que trabalhar e fui numa entrevista de emprego numa obra. Obra obra braçal. Trabalho braçal. Era uma obra de demolição, então era só quebrar, carregar entulho, não tinha parte. E tu nunca tinha feito isso na tua vida? Nunca. E as pessoas aqui são um pouco mais diretas, então, ainda mais na obra que são pessoas mais velhas, às vezes é um pouco pior, né? Não é em outra vibe. E acabou que eu fui para uma entrevista e já saí de lá com um contrato. Para trabalhar na obra. E foi, vamos dizer assim, 6, 7 meses que eu trabalhei na obra, que foi difícil. Por quê? Porque basicamente o dinheiro que eu ganhava era para pagar renda, para comer e não sobrava quase nada. Porque quando a minha esposa estava grávida, ela ia fazer uma entrevista de emprego. Amavam, ela ficava 1 semana, 2 semanas e aí falava que estava grávida. Aí falavam, pô, infelizmente, nós chamamos, mas depois que tu tiver o bebê, se quiser voltar, a gente dá o trabalho. Demitiam ela por conta da gravidez. Não tinham o que fazer. Eu também não critico as pessoas, porque também eu entendo o lado delas, como que eu vou contratar alguém que está grávida. E foi isso, foram 6, 7 meses difíceis que foi tentando correr atrás e sobrevivendo, que foi o que aconteceu, mas não me arrependo de nada. Na verdade, época tu nem queria treinar jiu-jitsu. Na verdade, eu treinava uma vez ou outra, eu cheguei em algumas academias, mas não me adaptei muito, era outra vibe, era mais pro pessoal do Master, e eu sempre fui da vibe de mais porrada, mais competição, então não combinava muito comigo. E chegou a época que a gente conheceu a Focus, que foi que eu me conectei mais com o Manuel, não em si como querendo algo em troca, mas como pessoa. Eu acho que a história dele é até um pouco parecida comigo em querer correr atrás de tudo, em botar a mão e ir atrás, que é o que tem que ser. E foi a única pessoa que... Minha esposa com 7 meses de gravidez antes, precisando de dinheiro, porque uma coisa é tu trabalhar e saber que no final do mês tu pode comprar uma blusa, um tênis. Agora é tu ficar 7 meses só tendo dinheiro, comer... Pagar aluguel e comer. Mais nada, comer e mais nada. E
E acabou que ela estava grávida, a gente não tinha condições de comprar grandes coisas para bebê. E foi um pouco mais difícil. E exatamente mais ou menos no 7º, no 8º mês, a gente conheceu o Manuel. Foi que a gente se conectou mais com ele. Eu trabalhava na obra e ele contratou ela. E ela fazia a recepção, mesmo estando grávida. Foi o único lugar no mundo que eu acho que faria isso, a única pessoa que pelo menos faria isso, que foi o que deu um up na nossa vida. Ela ficou um mês trabalhando lá, depois teve o bebê e a gente foi seguindo a vida. Mas a minha história com o Manuel foi basicamente isso. Eu trabalhava na obra e eu tentava pelo menos vir 2, 3 vezes na semana, mas era bem cansativo, porque eu morava 1h30 da academia, mais ou menos, de autocarro. Então, tinha que sair de casa às 6 da manhã para ir trabalhar. Chegava no trabalho 8, trabalhava até as 5. Saía 1h30 para chegar no treino. Treinava, mais 1h30 para ir embora. Chegava em casa às vezes 11h30. Agita as coisas, come, janta, vai dormir meia-noite e meia. Pra acordar às 6 horas no dia seguinte. E era sempre assim. Foi sempre assim. Foram momentos difíceis, mas também, foi o que eu falei, não me arrependo de nada. Até que surgiu uma oportunidade aqui na Academia do Manuel. Comecei dando algumas aulas, ele abriu algumas aulas para eu poder dar aula, que foi basicamente 2 ou 3 aulas. 2 ou 3 aulas não, foi mais ou menos umas 5 ou 6 aulas semanais que eu dava, então não chegava a ganhar tanto ainda, mas aí também surgiu uma oportunidade de poder trabalhar na limpeza na academia. Então eu acabei me afastando da obra, que eu tive um problema no lombar, fiquei... Caramba, a obra foi tão pesada que tu chegou a ter um problema de saúde, cara. Tive um problema no lombar, que eu não conseguia treinar jiu-jitsu direito. Então tive que me recuperar. Aí surgiu essa oportunidade de poder estar dando algumas aulas aqui. Rapidinho, antes da gente entrar na Focus, qual era a tua sensação, cara, nesses 6, 7 meses, cara? Era frustração? Tu chegou a algum momento e falar, cara, não dá, sim, vamos voltar pro Brasil? Na verdade, a partir ali do 2º e 3º mês, que era ainda quando ela estava buscando trabalho, a gente ainda na esperança de ela poder arrumar alguma coisa, pelo menos pra gente ter uma condição financeira melhor, poder sair um final de semana para jantar, poder comprar alguma coisa ou outra. Mas a partir do 3º e 4º mês, tanto eu quanto ela, era frustração e pensamos várias vezes em ir embora, porque se fosse só para isso, para pagar a casa e comer, a gente tinha essa oportunidade no Brasil igual e vivia muito melhor com a família, com o apoio de todo mundo. Mas eu falo, a gente foi forte, foi guerreira, que doeu. Porque não é pra qualquer um, né, cara? Porque vir pra cá, pra outro país, que tu só vê aqui uma vez viajar, passeio, ficar aqui, botar a cara em risco, abandonar a família, porque estando no Brasil, bem ou mal, a situação lá era difícil, né, imagino. Sim, sim. Mas pelo menos tu tinha tua família ali perto, né, cara? Tu tinha teus amigos, tu tinha um refúgio. Aqui tu não tinha ninguém, né, cara? Aqui foi basicamente a gente pela gente e é como se soltassem a gente no mundo e tenta construir a tua vida. E eu acho que a gente, depois que a gente chegou na Focus, a gente conseguiu construir muito bem a vida e hoje em dia a gente tem, vamos dizer assim, a vida dos sonhos. Eu acho que qualquer pessoa no mundo, qualquer atleta no mundo, falo por mim, não pela minha esposa, mas a maioria dos atletas do mundo eu acho que sonhariam ter o que eu tenho. Legal, cara, legal. Uma coisa que eu tava conversando com a tua esposa, né, mais cedo agora, tua filha tem 2 anos agora, você falou, né, cara? Eu tava falando com ela, meu filho tem 8, né? E eu tava falando com ela que é o seguinte, quando eu também, meu filho não era esperado, mas o meu filho, ele nasce, eu já não tava numa situação tão ruim, já tinha acabado a faculdade, mas não era o caminho que eu achei que ia seguir, né? E aí quando eu tenho meu filho, a vida dá um 180, né? Transforma tudo. Só que eu falei pra ela, cara, eu acho que se não fosse o meu filho, se eu não tivesse um bebê com 24 anos ali, eu não teria feito o que eu fiz para conseguir dinheiro. Acho que talvez eu me acomodaria, eu ficaria mais tranquilo, tentaria levar uma vida mais cômoda do que fazer toda a correria que eu fiz. Falei, cara, não, agora eu tenho um filho, agora eu não posso deixar faltar dinheiro, porque às vezes é só eu, tipo, eu não vou comer bem hoje, eu tô tranquilo. Mas quando você tem um filho, não. Você
tem que comprar fralda, você Precisa. tem que comprar o leite. E foi mais ou menos isso pra tu, cara? Tu acha que eu acho que isso daí também foi um dos fatores. Ninguém nunca vai querer deixar faltar nada pro filho, então o que eu precisava fazer... É um peso muito grande, né, cara? O que eu precisava fazer, eu fazia, mas eu falo assim que se não fosse o Manuel, não sei se de repente eu estaria aqui. Legal. E aí Portugal começa a tua história na Focus aqui, né? Foi aí que começou a nossa história na Focus, tanto minha quanto dela. Hoje ela trabalha na recepção, faz parte também da gestão da academia. Comecei aqui, basicamente, a minha história com o Manuel. Eu cheguei aqui em Portugal, comecei a treinar aqui aos poucos e fui me conectando com ele. Acho que acabou que eu fiquei muito próximo dele e ele muito próximo de mim, pela história um pouco parecida, de ele também vir do Brasil, ter que batalhar para ter tudo que ele tem hoje. E eu comecei aqui dando 6 aulas semanais. Eu acho que a aula em si me ajudou muito a me reconectar com o jiu-jitsu. Aqui a gente também tem um treino de competição muito forte, que eu também fui voltando aos poucos, porque ainda estava um pouco lesionado, mas aos poucos eu fui me fortalecendo e consegui me recuperar. E surgiu basicamente uma oportunidade de trabalhar na limpeza, que foi o que eu consegui substituir o meu salário, que era o da obra, que eu conseguia viver. Para viver na limpeza, que é um trabalho braçal, mas é bem menos. Né? É um trabalho que cansa muito menos e mesmo cansando me dava a oportunidade de treinar. O problema da obra é que eu trabalhava de 8 às 5, tinha uma hora para vir, uma hora para voltar. Exatamente. Então, às vezes eu não treinava porque tinha que vir e ir. E eu já estando aqui, eu acabava que me forçava a treinar às vezes. Sim. E facilitava também, né? Exatamente. Aí aos poucos eu fui evoluindo. Também trabalhava com outras coisas em relação... Fiz o curso de arbitragem, trabalhava em alguns campeonatos para fazer o extra. Então fui crescendo na vida aos poucos. Hoje em dia eu consigo viver basicamente só das aulas. Tenho bastante aulas privadas que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? E hoje tu voltou ao teu modo competitivo também, né, cara? Sim. Hoje tu tem 3 anos que tá aqui, né? Sim. 3 anos de faixa preta. Sim. Mas nesse modo competitivo assim, tu tem o quê? Uns 2 anos, por aí. Como é que meio que tá de volta a essa raiz competitiva? E hoje em dia, que é um ponto até que eu quero falar com você, já estando no top ali da elite, né? Que você já é chamado para grandes lutas de eventos grandes, você já é citado pela IBJJF como um dos grandes nomes daquela divisão. Como é que é já voltar, depois de tudo que tu passou aí nesses últimos anos, cara, já tá aqui na cabeça de novo de grandes eventos? Eu acho que isso faz parte do processo. Falo não só no jiu-jitsu, mas na vida. Sempre tu vai ter que buscar pelo menos pelo baixo, vir de baixo até subir. Eu fiquei 8 meses afastado do jiu-jitsu, depois fui me recuperando aos poucos, que aí depois contabilizou os 2 anos. Basicamente, em Portugal, desde que eu tô aqui há 2 anos, eu perdi só 2 eventos. Não em Portugal em si, que foi um grande slam na Itália, e outro foi um GP que eu lutei, mas em Portugal em si, devo ter 15 eventos, ainda não perdi. Lutei também com pessoas de grande nome, com bons atletas, mas fui sempre buscando aos poucos. Comecei treinando o jiu-jitsu aos poucos de volta, sempre ao comando também do Manuel Neto, que entende muito, já tinha um grande atleta, vários outros grandes atletas, um deles é o Paquito, então acabou me ajudando muito. Tinha muitos amigos de treino de competição, que aqui a gente tem mais ou menos uns 20 ou 30 pessoas no time de competição, que também me puxavam ao máximo. No início, eu cheguei aqui, mesmo sendo faixa preta, treinava com as faixas roxas, faixas azuis às vezes, os tops da faixa azul. Já era difícil, aos poucos eu fui retomando. Porque também é difícil, né? Tu, vamos dizer, tá no nível bom, que era o que eu tava, no nível bom no Brasil, pelo menos quando eu saí de lá. Parar 8 meses e depois voltar e ver um faixa preta, recém-faixa preta, apanha às vezes no faixa azul. Eu falo, não é em si de apanhar para um faixa azul, mas em si a cabeça de tava muito bem, voltei desde o zero. Então acho que isso, se não tiver a cabeça boa, é bem difícil.
Tu chegou a algum momento a pensar assim, cara, não vai dar, melhor ir para outro caminho? Chegou a pensar em desistir? Esse processo de volta? Pensei mais no início, quando eu estava mais na obra. Depois, quando eu comecei a me dedicar mais ao jiu-jitsu, eu ainda era novo, ou seja, tinha 23 anos. Hoje eu tenho 24, mas eu era muito novo ainda, então sabia que ainda tinha muito tempo. Hoje eu tenho 24 anos e sei que ainda tenho uma grande carreira pela frente. É muito novo ainda. E fico muito feliz que basicamente o que eu estou vivendo hoje é um sonho de criança. É um sonho eu acho que, como eu falei, de todo mundo que vive do jiu-jitsu. Sonha viver só do jiu-jitsu, dando aulas, podendo competir. E eu acho que a Focus foi o que abriu a oportunidade assim, para eu estar vivendo um sonho hoje. Pô, legal, cara. Então essa tua relação com a Focus é uma relação muito forte, né, cara? De amizade, de gratidão pelo que ele fez. Mas só falando um pouquinho aqui de Portugal, cara. Tu chegou aqui, como que tu enxerga, assim, o jiu-jitsu aqui em Portugal, cara? Tem pouco tempo, relativamente falando, Sim. né? O Manuel tá aqui há 20 anos, né? Mas tu imagina que tu já tenha visto muito como é que é a veia competitiva aqui, como é que é o jiu-jitsu, como é que tu enxerga o jiu-jitsu aqui em Portugal, aqui na Europa num todo, cara? Eu falo até pelo momento que eu estou aqui, pelos 3 anos. Quando eu cheguei era uma coisa, hoje já é outra coisa totalmente diferente. Quando eu cheguei tinha basicamente 2 ou 3 campeonatos no ano. Hoje em dia tu já vê, já tem um campeonato por mês. Caramba. Em que já é uma grande evolução, Já é coisa pra caramba. Quase 12, às vezes mais campeonatos por ano. E eu acho que o jiu-jitsu está cada vez crescendo mais. Temos também aqui grandes atletas, vamos dizer assim, uns 10 atletas que sempre chegam nos campeonatos grandes, nos campeonatos de grande slam. E eu acho que o jiu-jitsu aqui o que acontece? Eu acho que as pessoas têm que saber aproveitar as oportunidades também. Eu acho que eu cheguei aqui e eu consegui correr atrás da oportunidade. E também não é só chegar e achar que as coisas vão cair do céu, mesmo sendo pessoas muito boas. Não é bem assim. Eu acho que a vida tu vai ter que se conectar com alguma pessoa, porque tem várias pessoas também que têm muitas coisas, muitos patrocínios, e ao mesmo tempo não tem título nenhum. Então eu acho que é mais a conexão que você tem com o patrocinador, com qualquer tipo de pessoa, que foi o que aconteceu com o Manuel. Foi mais a conexão que eu tive com ele, como pessoa, nossas histórias, a nossa história junto aqui na Focus, a nossa história junto fora da Focus em si, de ele querer sempre me puxar para cima, como atleta, como pai, como família. Me ajudando de todas as maneiras possíveis. E eu acho que foi essa conexão com ele que fez eu continuar e fez eu ser quem eu sou hoje. Caramba, cara, muito irado. E eu sinto que tu tem uma paixão muito grande por Portugal e tu pegou até o sotaque tu pegou rápido, cara. Como é que foi isso, cara? Eu juro por Deus, eu achei que tu já... Quando eu cheguei aqui, eu sei que tu era brasileiro, mas falei, caramba, ele é português ou ele é brasileiro, cara? Eu acho porque que o teu sotaque, conversando com outras pessoas, é a primeira vez que eu venho para Portugal, mas conversando com o teu sotaque é muito parecido já, cara. Eu acho que por estar todos os dias com o público, todos os dias me conectar com as pessoas, falar, que eu também gosto de falar um pouco. Então tá no lugar certo, agora é a hora. Eu gosto de falar, então acaba que todos os dias a falar com português. Muitas palavras, eu acho que eu já não lembro nem como é mais o brasileiro. Que aqui no caso, eles falam que a gente no Brasil não fala português, né? Fala brasileiro. Fala brasileiro. E, cara, Portugal é meio que um pouco fora do eixo, né, hoje em dia. Tá crescendo muito, graças a Deus. Não só aqui, né, na Europa no geral. O jiu-jitsu está crescendo, no mundo inteiro o jiu-jitsu não para de crescer. Mas o que a gente vê muito de padrão é o pessoal indo para os Estados Unidos. Tu tem essa vontade de um dia ir para lá morar? Como é que é, cara? Teu futuro? Vamos dizer assim, sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho, antes de vir para Portugal, de querer ir para os Estados Unidos, querer estar lá. Dei uma entrada no visto uma vez, foi negado. Também estava no Brasil, não tinha grandes coisas. Então, depois que eu vim para Portugal, com tudo que eu construí aqui, tudo que eu estou construindo, pelo patamar de vida que eu tenho hoje, que eu falo que está um pouco acima da média,
eu já não tenho tanta vontade. Claro que eu penso em ir lá, passar férias, ir lá lutar, ir lá, poder estar lá. O irmão da minha esposa mora lá. Do Texas, né? Ela falou. E ele é muito próximo dela, eles são muito próximos, eu também sou um pouco próximo dele, ele faz jiu-jitsu também. E eu tenho muita vontade de poder, às vezes, ir lá fazer um camp de um mês, de poder ir lá passar férias, ir lá, claro, o foco principal, lutar o Mundial. Mas vamos ver como vai ser esse ano, eu vou tentar dar a entrada no visto, tentar estar lutando o Mundial, quem sabe. Cara, e também a gente falou que tem mais ou menos 2 anos aí, 2 anos e meio que tu tá nessa subida aí competitiva, com muitos eventos. E logo de cara, foi ano passado, né, que tu foi chamado pro EDXC. Sim. Como que foi, cara, participar de um evento, foi o da França que tu foi? Não, fui no de Abu Dhabi. O de Abu Dhabi. Como é que foi, cara, participar daquele evento internacional? Eu já tive a oportunidade de cobrir alguns de perto, sei que a estrutura lá é coisa de outro mundo. Como é que foi tu já participar desse primeiro evento? E tem alguns outros aí que tu já tenha participado antes que tu pode contar a experiência? Eu já lutei alguns eventos de lutas casadas, mas nada na mesma proporção do ADXC. Foi algo que eu não esperava, vamos dizer assim. Já queria muito, já pensava em lutar, mas acabou que foi também tudo graças ao Manuel. Ele foi à França, que um dos nossos companheiros de treino, que é o Leão, foi lutar o ADXC lá, e o que aconteceu? Ele estando lá, depois do evento ele me liga e falou que eu tive uma oportunidade que de repente eu ia poder estar lutando. Aí eu já fiquei super feliz, já comecei a treinar. Não sabia contra quem, não sabia como ia ser, quando ia ser, mas já estava treinando para quando a oportunidade aparecesse, eu estivesse pronto. E o que aconteceu foi num dia que por acaso eu fui arbitrar um evento em Barcelona. Do nada o Manuel me mandou um contrato. Te chamaram para lutar tal dia. E faltava exatamente 20 dias para lutar. Caramba. E como eu falei, quando ele já tinha falado na França, eu já estava treinando bastante, então eu já estava super bem preparado. Por acaso não conhecia o atleta que eu ia lutar, mas falaram que ele lutou um evento na Turquia, fez 6 lutas, 6 finalizações, por isso que os sheiks chamaram ele, não sei o quê. E por acaso foi em faixa marrom. Na hora eu fiquei muito feliz. Primeiro evento grande que ia lutar, de luta casada assim. Chegando lá, não foi nada do que eu imaginei que seria, ou seja, eu pensava numa coisa grande, mas nada do que foi. O que foi algo extraordinário, tanto a recepção deles, tanto as mídias o tempo inteiro a gravar, a proporção do evento em si, tudo inacreditável como eu nunca vi na vida. Maneiro, cara. Já fui em grandes eventos, mas nunca vi nada como aquilo. Nesse, infelizmente, a gente não esteve lá, né? A BJJ Cria não esteve lá presencialmente, acho que a gente só cobriu online, mas todos Não, acho que esse que eu lutei, a BJJ Cria tava lá. Tava lá? Acho Foi que tava qual? a Karine. Acho que foi o 5º. Então agora eu não lembro de cabeça, cara. Sim, mas a Karine tava lá. A Karine tava lá, então beleza. E, cara, como que tu vê hoje, olhando um pouco para trás, sei que não tem assim tanto tempo em relação a outras coisas, mas tu olha para trás assim, o que tu vê, tu fala, cara, tu se orgulha de tudo que tu tem criado, como que tu vê esses últimos anos e onde tu chegou hoje, cara? Vamos dizer assim, eu tô muito feliz por onde eu tô, no patamar que eu estou, o que eu tô vivendo, como você falou, a BJJF me colocando como um top 5 da categoria, eu podendo estar lutando outros eventos, mas eu acho que eu ainda não tô 10% do que aonde eu quero chegar ainda. Que é onde, cara? Onde que tu queria chegar? Quais os teus objetivos assim, de vida, cara? O meu objetivo de vida eu tenho vários, um deles se Deus proporcionar, ter uma academia como o Manuel, de repente abrir uma sociedade com ele, não sei, mas é um grande sonho. Eu acho que também de quase todo mundo ter uma grande academia. Ser campeão mundial também é um dos sonhos, mas poder proporcionar tudo de melhor para minha família, eu acho que é uma das coisas mais cruciais que eu posso fazer. Pra sua esposa e pra sua filha, né? Minha esposa e pra minha filha. Pretende ter mais filhos? Uma coisa Pretendo. Se fosse depender da minha mulher, já tinha feito já mais um. Mas
Pretendo sim, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, posso tentar fazer outro filho. E a tua filhinha hoje, tu já tenta colocar ela no tatame? Como é que é essa tua relação, cara? Nos primeiros 4 meses ela vivia dentro da academia, porque como era só eu e minha esposa, a gente não tinha creche ainda, então minha esposa vinha trabalhar na recepção e ficava o tempo inteiro com a bebê na recepção. Eu vinha dar aula, ficava com ela e sempre ela no tatame até os 4 meses, depois a gente conseguiu colocar ela na creche. Mas eu já tô pensando de repente esse ano inscrever ela no Festival Kids, só pra ela se soltar. E cara, a pergunta que eu sempre gosto de fazer pra quem é pai, né? Ainda mais tu, uma filha tão pequena que tá nesse processo de entrar no jiu-jitsu. Como que tu vê essa relação de criança com o jiu-jitsu tão novo assim? Tu acha que tem que colocar? O que tu acha dos pais hoje em dia? Porque as crianças, elas estão se tornando cada vez mais profissionais, né? Sim. Você vê alguns atletas kids aí que às vezes tem mais audiência, engajamento, que a gente pede tudo assim, né? Sim. Que é muito faixa preta. O que tu acha de tudo isso, cara? Dessa cultura que tem se criado? Eu acho que foi assim, o jiu-jitsu foi evoluindo com o tempo. As crianças fazem coisas hoje em dia que, vamos dizer, há 5, 6 anos atrás, faixas pretas não faziam. Perfeito, verdade. Às vezes, faixas pretas campeões mundiais não faziam o que as crianças fazem hoje em dia. E eu acho que isso é um dos motivos do jiu-jitsu estar evoluindo tanto. Consegue trazer mais público, mais patrocinadores, mais pessoas que podem ajudar. E eu acho que com a minha filha, o que eu vou tentar fazer é incentivar ela o máximo possível. Claro que tem a opção de ela não gostar ou não fazer, mas eu sempre vou incentivar. No início ela não tem muita opção de escolha. A escolha só quem sabe são os pais. Sim, isso eu concordo. Mas independente se ela for competir ou não, eu gostaria que ela fizesse jiu-jitsu, que eu acho que é algo muito importante, não só o jiu-jitsu em si, mas o esporte. Cara, eu queria falar contigo agora, a gente passou muita coisa, né, cara? Tu falou, cresceu, veio pra cá, dificuldades, mas eu queria falar agora uma coisa boa contigo, cara. O que tu pode me falar, assim, de um momento marcante na tua carreira profissional, cara? Assim, um campeonato que te marcou, alguma coisa, assim, especial na tua carreira, cara? O que eu falo, teve 2 campeonatos em si que eu não ganhei, mas que foram bons pra mim. Vamos dizer, um foi o Europeu de 2020, que foi o que eu disse, tinha sido um dos meus primeiros eventos grandes, que eu consegui enxergar bem. E o Europeu do ano passado de faixa preta, que eu também consegui chegar muito bem. Por acaso perdi ali também a semifinal por uma vantagem, fiquei em terceiro. Mas não foi em si o perder em si o campeonato, foi em si poder estar lutando com grandes nomes e ver que eu tô igual. Eu acho que, não estou dizendo que isso é uma desculpa de eu ter perdido, mas como eu lutei com um atleta que sempre foi uma referência para mim, eu lutei um pouco mais preservado, de repente também pode ter sido isso que eu não perdi por ele não ter me finalizado, não sei, mas por ter me privado um pouco de estar um pouco mais travado, eu acabei perdendo de uma vantagem. Mas eu vi que eu tô subindo, ou seja, tô chegando em outro patamar, lutando bem com atletas que sempre foram referências para mim. Um deles foi o Maurício, que foi sempre um cara que eu admirei muito, sempre Maurício Oliveira, né? Sempre lutou para frente, um cara que eu sempre gostei do jiu-jitsu dele, sempre para mim foi outro patamar no jiu-jitsu. E acabou que eu lutei com ele, perdi de uma vantagem, mas fiz uma boa luta. Como é que foi a luta com ele? Basicamente a luta foi 2-2, foi 2 vantagens para ele e uma vantagem para mim. Mas foi uma luta mais em si que ele começou me raspando, eu fiquei por baixo, consegui fazer guarda bem a luta inteira, tentei algumas opções de raspagem, ele deu uma blitz e no final eu consegui raspar fazendo uma vantagem. No caso, no início eu puxei junto, subi, aí tava com uma vantagem. Mas basicamente a luta foi 2-2, se eu não me engano, e 2 vantagens para ele e uma para mim. Mas aí foi que deu um despertar em mim de assim, realmente eu tô no caminho certo. Que é o que surgiu a chama de também poder estar trabalhando mais um ano inteiro, treinando o máximo possível. Que eu tenho certeza que esse ano
vai ser o meu ano, que eu vou dar o meu máximo, que a gente vai conseguir conquistar grandes coisas. Pô, maneiro, cara. Mas como que tu sente alguma pressão, cara, por estar já no bolo ali dos grandes, cara? Eu tava vendo a tua chave no europeu, que acontece. Sim. É só cachorro grande, cara. Como é que é? Tu sente alguma pressão por já estar, não por estar no meio desses caras, mas por ser considerado um deles? Tem alguma pressão? Eu não sinto tanta pressão assim. Claro que aquela adrenalina, assim, é normal, mas o que eu acho que é um diferencial que eu tô tendo com o tempo, que eu tive com o tempo depois que eu cheguei em Portugal, além de lutar, além da vitória ou da derrota, eu me divirto com jiu-jitsu, tanto na academia, tanto no campeonato. Eu gosto de chegar lá e tentar dar o meu máximo, chegar lá e tentar lutar pra frente, foi o que eu conversei contigo ontem. Tem lutas que realmente não dá pra finalizar. Sim. Vou lutar com alguém que é muito bom, que não erra, então... Ainda mais na faixa preta, né, cara? O nível é muito alto, né, cara? não abre brechas, então não tem o que fazer. Mas eu gosto de, vamos dizer assim, tentar dar um show pra todo mundo. Que eu acho que esse é um dos motivos também de poder estar abrindo as portas futuramente pra estar lutando em grandes eventos. Pô, maneiro, cara. E como que tu vê agora os teus próximos anos, cara? O que que tu planeja, assim, competitivamente de futuro, assim, talvez 2, 3 anos pra frente? Foi o que eu falei, eu tenho vários planos, tanto profissionais, tanto na carreira de jiu-jitsu, tanto pessoais. Eu não tenho o sonho de ser campeão mundial 10 vezes. Eu acho que isso é muito bom. Como que tu enxerga o Mundial hoje em dia, cara? Eu falo que... Muita debate sobre isso hoje em dia, né? Jiu-jitsu com kimono. Como que tu enxerga esse debate? Pá, eu acho que os dois, pra mim, são excepcionais. Eu acho que é importante a pessoa ter uma base nos dois. Mas eu acho que é muito difícil tu conseguir chegar muito bem nos dois. Claro que tem atletas que são diferenciados, que conseguem chegar muito bem em gi e no gi. Eu falo que um desses é o Pato, que pra mim é um dos melhores nesse caso. Tu vê o Tainan agora, que era algo que o pessoal imaginava. É um absurdo com kimono. Ele tá fazendo coisas sem kimono que ninguém nunca imaginou. Claro que eu acho que ele também tem muito a evoluir, mas todo mundo tem no jiu-jitsu. E também com o kimono ele tá outro patamar. Mas eu falo que o foco, assim, a gente sempre tentar manter um. Eu sempre treinei muito gi no gi, no Brasil mais. O treino no gi lá era um pouco mais forte. Aqui na Focus é mais focado para um kimono. Às vezes eu treino bastante também no gi, às vezes eu luto no gi também, que eu gosto muito, que eu acho que combina até um pouco mais com o meu jogo. É um jogo mais solto, né? Dá pra jogar um jogo mais de scramble, mais de briga, e eu gosto muito disso. De estar brigando, de tentar ir para as costas, pula, vai, roda. Eu acho que isso é bonito de ver. Sim. Só que eu tenho uns planos futuros. Se Deus quiser, vai se concretizar, mas meu foco principal é tentar pelo menos ganhar um Mundial daqui a 2 anos. Ou pode ser esse ano, pode ser ano que vem, ou pode ser... Claro que pode ser que não aconteça, mas eu vou trabalhar o máximo para eu conseguir chegar. E de repente, um dos objetivos que eu tenho também claro que eu quero ganhar, mas de repente de estar lutando no ADCC, quem sabe. Isso que eu ia te perguntar, cara. Tem planos pro sem kimono também, cara? Claro. Tu quer lutar sem kimono? Claro. Como é que é? E essa relação, eu sei que é uma pergunta um pouco polêmica, né, cara? Muita gente fala que o kimono tá morrendo, que o gi tá crescendo. O que você vê? Eu acredito que aqui em Portugal talvez essa discussão não seja tão grande, né, cara? Sim. Porque o jiu-jitsu ainda tá em fomentação aqui. Mas o que tu vê sobre isso do no-gi, talvez passando o kimono? Tu concorda com isso? Eu acho que em si o jiu-jitsu com kimono não está morrendo. Só que eu acho que o jiu-jitsu sem kimono tá tendo uma proporção, tá crescendo de um tal nível bem maior. Deixa eu só fazer uma parêntese aqui. É muito difícil a gente falar que o jiu-jitsu de kimono tá morrendo. Hoje eu vi uma notícia que o europeu quebrou os recordes. Sim. São mais de 6 mil atletas competindo, né, cara? Então, como é que a gente fala que o kimono tá morrendo? E vamos dizer assim, 6 mil porque eles encerraram muito antes. Se deixa aberto, eu acho que passava dos 10 mil. Eu também concordo. Porque tu vê, encerrou mais ou menos 2 semanas antes das inscrições. Sim. Então a gente não pode dizer, como você falou, que o jiu-jitsu está morrendo. Mas eu acho que a nível financeiro, se a gente for olhar assim, quase todos os eventos, a maioria das lutas são no gi. Sim. O jiu-jitsu tem o The Crown,
tem o ADXC que tem algumas lutas com kimono, mas tirando isso não tem outros eventos tão grandes assim. Tem o BJJ Stars também. O BJJ Stars também no Brasil. Mas se tu vai ver no Gui, pelo menos nos Estados Unidos, tem 10 eventos muito bons que pagam muito bem. Sim. E a maioria é só no Gui. Que eu acho que é o que abre portas também para as pessoas estarem treinando. E é até um fator de tu tá querendo muito ter o visto, né, cara? Porque as oportunidades lá para atletas são muito grandes, né, cara? Pai, eu falo que os Estados Unidos, assim, se eu não tivesse vindo para Portugal, se eu não tivesse construído o que eu construí, o que eu tô construindo até hoje, seria, assim, um sonho. Seria, assim, pelo menos, assim, minha primeira opção. Sempre foi. Mas um dos motivos de o visto ser negado foi eu ter vindo para Portugal. Uhum. Então, o que acontece é o quê? Eu não queria voltar tudo desde o zero. Porque em Portugal tem 10 atletas muito bons. E eu acho que eu já sou considerado um desses top 10. Nos Estados Unidos tem milhões, sim, como o Brasil. Então, para tu entrar no bolo, que foi o que eu falei das oportunidades, ou você corre atrás, ou você busca se aproximar de pessoas com influência, seja influente, que é um dos motivos também, que senão também não adianta nada, trabalhar muito bem a mídia, também não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta achar que vai lá, vai treinar, vai ganhar, porque eu já vi várias vezes até que os atletas postam, são campeões mundiais, mas chegam segunda na academia e às vezes não tem nem o que comer. Caramba, cara, sinistro, cara. O teu pensamento é muito bom. Eu sei que tu tá com o tempo corrido, cara, eu prometo que a gente já vai acabar. Bate saudade do Brasil, cara, como é que é? Tu passou a maior parte da tua vida lá. Como é que é agora? Portugal é um lugar bem diferente. Eu tô vindo aqui, a língua não é um problema, né? Mas a cultura aqui é bem diferente do Brasil, né, cara? Sente saudade de voltar pro Brasil? Como é que é? Nesses anos que eu tô aqui, eu já fui pro Brasil 2 vezes. Ah, legal. A primeira vez eu pensei em não voltar. Pra cá, pra Portugal de volta? Eu fui, foi o melhor mês da minha vida. Um dos melhores meses, que foi quando eu apresentei minha filha pros meus pais, pra minha sogra, pra minha família. Né, foi inacreditável. E poder ver minha filha sempre de fralda, coisas que aqui em Portugal a gente faz há algum tempo, mas a maioria das vezes é muito frio. Em si, não só o clima, mas as pessoas, a família, eu poder mostrar para todo mundo, eu conviver com todo mundo. E na hora de vir embora, tava eu, minha esposa e minha filha. A gente passou pela parte da alfândega que vê as malas, que revistam. Naquelas 3 horas que tu espera pro voo internacional, eu fiquei falando assim, caramba, e se a gente não voltasse, não sei o quê. Mas acabou que a gente veio, já na segunda vez já não foi tão assim. Na segunda vez eu fui, também foi muito bom, mas eu, na metade do dia, já queria vir embora. Porque fui me conectando também com o país e com as pessoas. Muito legal. Cara, ontem eu tava aqui vendo a aula Kids, né, cara, a aula lotada de criança. O Manuel falou que hoje tem mais crianças ainda aqui. E como tu falou, né, cara, Portugal hoje ela tem poucos nomes, assim, que são referência, né? Você tem o Paquito, tem o Bruno Lima, tem você. Como que é, tendo noção de que o jiu-jitsu aqui em Portugal está crescendo muito, muitas crianças estão querendo entrar pro jiu-jitsu, muitas crianças estão querendo, eu estava conversando com um garotinho ontem, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele já fala que o sonho dele é ser acho que é o Francisco, campeão mundial de jiu-jitsu. Não, era um garotinho menor, não era um de faixa azul, era um dos kids mesmo ali, faixa cinza, eu acho. Ele já falando que o sonho dele era ser campeão mundial. Como que é para por uma juventude inteira de um país, tu poder ser uma referência um dia, cara? O Paquito já é hoje em dia, tu já tá entrando, tá começando. Sim. Como é que é isso, cara? E sendo que essa juventude pode ter a tua filha junto ali, né, cara? Sim. Eu fico muito feliz. Como tu falou, aqui na academia, mas nos eventos em si já tá começando a acontecer, as pessoas começam a vir falar comigo, começam, às vezes, a pedir para tirar foto. E eu fico muito feliz que com o trabalho que eu estou fazendo, com o trabalho que a gente está fazendo, eu estou conseguindo chegar onde muitas pessoas, às vezes, não conseguem. Sim. Claro que eu acho que não adianta a gente também só esperar cair do céu a oportunidade. Tem que correr atrás, tem que treinar muito, tem que não só trabalhar treinando, eu acho que tem que se dedicar em tudo que você puder. Mas eu fico muito feliz com isso.
Cara, muito maneiro, cara. Davi, muito Legal. obrigado, irmão. Valeu mesmo. Sua história é, assim como vários outros, muita guerra, muita correria, né, cara? A gente sabe que dentro do jiu-jitsu você não pode ficar parado esperando as coisas virem. É muito legal ver quando um cara sai do Brasil, vem procurar uma oportunidade, enfrenta dificuldades, né, cara, e não desiste, segue o caminho, não larga o jiu-jitsu. Assim que consegue, se estrutura, volta a treinar jiu-jitsu. Cara, uma história muito bonita, cara. Feliz pela tua história, cara. Espero que você continue crescendo, continue nessa tua jornada, que eu consiga te cobrir sendo campeão mundial, campeão europeu, cara. Torço muito por você, torço muito pela sua filha, pela sua esposa. E é isso, cara. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, irmão. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que eu vivi, que eu tô vivendo, e espero estar aqui em breve, podendo contar novas coisas. Se Deus quiser ser campeão mundial, quem sabe na ADCC. Com certeza, vamos irmão, lá. Com certeza. Rapaziada, vamos ficando por aqui, irmão. Fim de mais um super episódio aqui com meu amigo Davi, cara, história incrível. Espero que vocês tenham ficado aqui até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal da BJJ Cria para acompanhar mais a gente. Segue lá o Davi no Instagram. Vou colocar o Instagram dele aqui para vocês seguirem ele lá. Também entre nos links dos nossos patrocinadores, deem essa moral pra gente. A gente vai ficando por aqui, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Os.